Pô, e a gente vai voltar a falar agora daquele assunto do vizinho, dos direitos aí de um condomínio, de morar em um condomínio. Lembrando a história, né, do empresário que foi expulso lá em Vitória porque adotava práticas antissociais. E nós vamos retomar agora o contato com o advogado Rodrigo Carpati, ele que é advogado condominial. Olá, Rodrigo, agora me ouve bem? Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Isso é um prazer imenso falar contigo, Cleber. Doutor Rodrigo, primeiro eu quero que você comente essa situação aí. Ela é rara, a expulsão de um morador de sua própria casa, ou é mais comum do que a gente imagina? Então, infelizmente, tem se tornado mais comum do que a gente imagina. Nós temos cada vez mais tido aí casos de moradores que acabam sendo expulsos em função de condutas inapropriadas, das mais diversas condutas antissociais, na locação de um uniforme inapropriado ou do uso inadequado de áreas comuns, a realização de festas exageradas. Então, nós temos inúmeros casos onde os moradores geram não respeitando o limite de vida de condomínios, e esses casos acabam judicializados. Temos casos como um que ficou muito conhecido aqui em São Paulo, do caso humorista, onde perseguia o humorista, proferia aí xingamentos contra ele, atingindo a honra desse humorista, além de ter palavras discriminatórias, nos casos onde a criação de animais de forma inadvertida. Então, todas essas situações começam em casos onde eles, em tese, podem ser corrigidos, e o autor acaba não tendo a percepção, a orientação e levando o caso ao limite, e o condomínio, o síndico, tendo que judicializar para excluir aquele que não convive de forma correta dentro do ambiente condominial. E, doutor, um detalhe que chama muito a atenção nessa história é que ele não pode morar lá, mas continua sendo dono do imóvel, né? Pode, inclusive, vamos citar como exemplo aí, alugar para uma outra pessoa. Perfeito. Isso é muito comum porque uma das características da propriedade é a posse. A gente fala em exclusão do condômino antissocial, dá a falsa impressão de que ele vai ser expurgado da propriedade, que aquele bem vai ser levado à praça pública para que seja leiloado. Não é isso. A exclusão, esse termo que leva aí uma falsa percepção de retirada coercitiva, de perda coercitiva da propriedade, na verdade é a perda de uma das características da propriedade, que é a posse. Então, vamos supor que essa medida é restritiva somente contra ele. Os familiares dele poderiam continuar o convívio. Algumas medidas restritivas são contra a família, porque a família que acabou tendo aí uma atitude contínua antissocial. Mas mesmo que ele seja excluído do convívio, ele ainda pode vender, alugar, a propriedade, o registro ainda em nome dele. Ele só não pode frequentar aquele ambiente condominial judicial, consequência de reiterado comportamento contrário às boas práticas do condomínio. Olha, e doutor, a gente viu aí que essa briga entre os vizinhos e esse morador, essas brigas começaram em 2017 e foram várias decisões na justiça até que ele fosse efetivamente expulso. Ou seja, é um processo longo e muito desgastante, não é, doutor? Com certeza, é um processo longo, desgastante. O objetivo da justiça não é excluir ninguém do convívio. A gente sabe que a propriedade é um bem preservado pela nossa Constituição, e situações como essa são extremadas. Então, por isso que é muito importante não apenas o devido processo legal, mas como a possibilidade daquela pessoa se readequar ao convívio, corrigir aquelas situações
contrárias à convivência naquele condomínio. Então, ao longo do processo, e a lei traz de forma muito clara que aquele condômino que deve ser do convívio, ele deve ter um reiterado comportamento antissocial. Então, nunca se trata de um caso isolado, a não ser que seja um caso extremado. De regra, são pequenas condutas antissociais ao longo do tempo. É necessário para essa exclusão o devido legal, uma ação judicial, não é uma medida administrativa, isso requer tempo, ele vai se defender e não corrigindo numa situação extrema e num tempo razoável, a sentença final dele, a decisão final da justiça será a exclusão. Não obstante, casos aí muito peculiares de exclusões liminares, de exclusão imediata, dependendo da gravidade dos fatos. Excelente essa resposta, doutor, porque ela deixa claro que a briga não compensa para ninguém. É melhor, muito melhor, né, se adequar e viver em sociedade. E o senhor fez uma lista aí de vários casos que geram atrito. Então, eu queria aproveitar esse caso para o senhor passar uma orientação para as pessoas e fazer um alerta. Quais os casos mais comuns que as pessoas devem ficar atentas, principalmente em áreas de convívio social, para evitar esse tipo de divergência? Eu queria que o senhor passasse uma orientação para as pessoas que nos assistem. Então, com certeza, é conhecer as regras, a pessoa que está convivendo, que está convivendo dentro do condomínio, ela precisa entender as regras, diferente de morar numa casa onde os espaços são maiores, as regras são mais flexíveis, mesmo assim existe a pensão, existe o direito de vizinhança. Esse direito de vizinhança dentro de um condomínio, ele é potencializado também pela lei, pela convenção, pelo regimento interno. Então, isso faz com que aquele que quer residir no local conhecer as regras. O síndico precisa constantemente externar essas principais regras, trabalhar antes de reprimir as pessoas preventivamente, como difundir culturalmente como aquele condomínio exige que as pessoas convivam, as boas práticas de condomínio, as reuniões condominiais constantes, reforçarem o regramento e, rapidamente, as pessoas que não se adequarem, elas devem ser orientadas antes de qualquer beligerância, antes de qualquer briga, e, em último caso, notificada, depois multada e depois, infelizmente, quando se tratar de um caso que comporte, a pessoa vai ser excluída. Mas o bom senso, infelizmente, ele é relativo. Então, o que é bom senso para mim, às vezes não é para você, o que é para um condômino não é para o outro. Então, o que é muito importante é ter um mínimo de um bom senso, e não existindo, as regras precisam ser claras, o síndico tem que trabalhar sempre de forma proativa para levar a tranquilidade, a paz, que é o objetivo final de todos aqueles que vivem em condomínio. Querem chegar em casa, ter o seu descanso, ter a sua família ali, e isso faz com que todos precisam em dia para que o resultado final seja positivo para todos e não destoe tendo que ter ações e repressões desse gênero. Excelente participação, doutor. Tenho certeza que muita gente que nos assiste está enfrentando ou já enfrentou esse problema, e essa orientação é preventiva para evitar o pior, com certeza. Então, nós acabamos de conversar com o advogado Rodrigo Carpati, ele que é advogado condominial. Muito obrigado, doutor, por essa sua participação. Eu que agradeço, até breve, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima.